Carlos, meu amigo, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Eu quero ver qual vai ser a sua opinião, né? É uma dificuldade que eu encontro para explicar para os meus alunos e vamos ver se você tem também essa dificuldade. Vê só. Em relação ao torniquete, né? Muito aluno ele se assusta quando ele descobre o preço, né, da maioria dos torniquetes comerciais originais que são vendidos hoje, seja o comercial da Desmos, né, que é aquele originalmente brasileiro, ou outros torniquetes comerciais também, Cat, Soft, enfim. O preço é um pouco salgado. E a pergunta, a grande questão é: comprar um torniquete de extremidades original, né? É sempre importante, depois que eu concluo um curso de controle de hemorragia ou um curso de primeiros socorros? Maravilha, pergunta show de bola. Bom, primeiro, obrigado pelo convite aí, por confiar em mim para a gente bater esse papo. Engraçado porque, assim, essa mesma dificuldade que você encontra nos teus cursos, eu encontro por aqui também em São Paulo. Inclusive, eu estive recentemente conversando com alguns alunos do curso de graduação em enfermagem, numa palestra, e eles interagiram muito, acharam muito bacana os equipamentos, só que quando chega nessa questão do preço, inevitavelmente eles vão fazer essa pergunta, eles se assustam e falam, né, surge aqueles comentários, oxe, nossa, é tão caro, eu não vou comprar. E aí é aquela, se a gente for entrar numa discussão filosófica, conceitual, é claro que a gente vai falar compra, né? Porque a tua vida vale muito mais do que R$ 250. Só que a gente tem que ser realista, pé no chão, né? Ah, então você está dizendo que a gente não tem que comprar, ou então que tem que usar um torniquete improvisado, ou que compra um torniquete paralelo? Nada disso. Eu, como instrutor, e até mesmo que eu não fale como instrutor, eu vou indicar a compra de um torniquete original. A questão é como você falou: devo comprar um torniquete? Devo. Mas devo comprar tão logo eu acabe de frequentar um curso de primeiros socorros, um curso de controle de hemorragias, um curso de stop the bleed? Aí depende. Eu costumo conversar com os alunos e eu acredito que, pelo pouco que a gente já vem conversando sobre o assunto, eu imagino que você tem a mesma linha de pensamento. Eu creio que os alunos têm que levar em consideração 4 pontos. O primeiro ponto é a gente entender o que dizem os protocolos. Se a gente for olhar o Stop the Bleed, que é o programa mais conhecido, é o que está em evidência, ele diz o seguinte, até no próprio algoritmo lá no desenho. Bom, assim que você se depara com uma hemorragia, você vai acionar o serviço de emergência, né? E você vai fazer uma pressão direta naquele ferimento. E aí, tão logo você tenha disponível um kit de primeiros socorros, você faz o preenchimento de feridas. Agora, se o preenchimento de feridas não for suficiente para controlar essa hemorragia, ou você estiver diante de uma vítima de amputação traumática, aí você parte para o torniquete de extremidades. Então a gente consegue entender que nem todos os cenários serão passíveis do uso do torniquete de extremidades. O segundo ponto que a gente tem que levar em consideração é o que o protocolo diz em relação aos ferimentos nas crianças. Quando a gente faz o curso Stop the Bleed, lá no final, eu lembro que nos slides ele diz algo mais ou menos assim, que as crianças, em especial as crianças pequenas, podem ter a hemorragia facilmente controlada com o preenchimento de feridas. Mas isso não impede que você use um torniquete de extremidades caso o preenchimento de feridas não seja suficiente para controlar esse sangramento. Não há nenhuma contraindicação. Mas que, dada a anatomia, né, dada essas questões aí de como que é o corpo da criança, você vai conseguir controlar muito bem com preenchimento de feridas. Então, mais um ponto que a gente precisa analisar. O terceiro ponto, que é muito importante, não só para o controle de hemorragias, mas para o mundo do primeiro socorros em geral, é visualizar. Para que eu quero montar um kit de primeiros socorros? Qual que é o cenário que eu acredito que eu vou utilizar e qual que é a minha atividade, qual que é a minha profissão? Por exemplo, se você é um policial militar ou um agente de segurança, policial civil, enfim, policial ou agente de segurança, trabalha com arma. A tua atividade tem o risco de você ter um ferimento por arma de fogo. E aí você precisa comprar o torniquete por 2 motivos. Primeiro, porque você não vai ter tempo ali debaixo de fogo, né? Você parar para fazer um preenchimento de feridas, você precisa ter um dispositivo que seja de fácil e rápida instalação, no caso do torniquete de extremidades. E segundo, porque a depender do calibre, a depender de onde ele atingir, você vai precisar do torniquete. Então, essas duas considerações aí para o caso dos policiais e agentes de segurança, você precisa comprar imediatamente o torniquete de extremidades. Se você, por exemplo, trabalha num local que é muito distante do hospital, por exemplo, eu fui algumas vezes para o interior, e aí você vê
aqueles campos enormes, plantação de cana-de-açúcar, com aquelas máquinas gigantescas. Você tem o risco de ter uma amputação traumática ou de ter uma lesão grave, que é passível do uso do torniquete de extremidades. Nesse caso, também é indicado. Mas, por exemplo, você quer montar um kit para deixar só em casa. Não vejo a necessidade de ter um torniquete de extremidades. Você quer montar um kit para deixar na sua escola, até interessante depois a gente comentar sobre a Lei Lucas numa outra oportunidade. Você está adequando a tua escola a essa legislação, Lei Lucas, primeiros socorros nas escolas. Como a gente viu no item 2, as crianças não necessariamente você vai precisar de um torniquete de extremidades. Então, talvez, nesse primeiro momento, você não precisa comprar esse dispositivo. Tá? Então, acho que você tem que levar em consideração qual o cenário que você imagina aplicar primeiros socorros e qual a tua atividade. O quarto e último ponto é que a gente precisa entender que, assim, com muita delicadeza, tá? Alguns instrutores, eles colocam o torniquete lá em cima, de fato, ele salva a vida, a gente já tem muitas evidências disso, mas eles te empurram como se fosse obrigatório comprar o torniquete. Só que é o seguinte, a gente acabou de ver que existem outras alternativas que podem facilmente controlar uma hemorragia. E essas alternativas, elas são muito mais baratas. Um torniquete está numa média de R$ 250. Se você quer ter um kit que você já viu que o teu cenário não vai pedir um torniquete de extremidades, você não é policial, você quer manter um kit em casa ou numa escola, que foram os cenários que a gente discutiu aqui, você pode, por exemplo, comprar uma bandagem de emergência. Você tem a bandagem israelense, que é a mais comentada, você tem a bandagem Olês, que eu particularmente prefiro este modelo, que você vai pagar aí cerca de R$ 90, já aqui no Brasil, quase 3 vezes menos, e ela vai te atender muito bem. Por que eu gosto da bandagem Olês? Eu até postei no meu LinkedIn um tempo atrás. Ela é uma bandagem de emergência que ela vai servir para fazer a oclusão e a compressão daquele ferimento, e ela já vem dentro do pacote com dispositivo para fazer um curativo ocular ou mesmo para exercer a pressão sobre aquele ferimento. Ela vem com uma gaze para você fazer o preenchimento de ferida, e tem um modelo específico que ela já vem com uma gaze impregnada com agente hemostático, e você vai pagar R$ 90, muito mais em conta. Então, analisando esses fatores, analisando esse cenário, eu indicaria para você, compra uma bandagem de emergência, que é uma bandagem preparada para fazer o controle de hemorragias, que já vem com muito mais acessórios, que você vai conseguir se dar muito bem. Eu não vi a bandagem Olês aqui no Brasil impregnada com agente hemostático. Eu vi um modelo simples que é sem o agente hemostático. Você vai pagar R$ 90. Mas aí você pode depois comprar um pacotinho de agente hemostático em grânulos, e aí você, naquele ferimento, joga o agente hemostático, depois abre o pacote, coloca a gás, faz o preenchimento e faz a oclusão daquele ferimento com a bandagem de emergência. E você vai conseguir controlar a hemorragia sem necessariamente precisar comprar o torniquete de extremidades. Eu vou te pedir só uma gentileza, eu vou trocar de fone, porque está com muito chiado aqui, eu não estou conseguindo te compreender muito bem. Consegue me ouvir bem? Consigo te ouvir muito bem, meu amigo. Fica à vontade aí. Tempo que você precisar. Agora já não estou te ouvindo mais. Ó, já não estou te ouvindo. O áudio, ó. Consegue me ouvir? Pronto, agora tá ok. Beleza, maravilha. Então, eu acho que a gente precisa levar em consideração esses pontos, né, esses 4 pontos. O que dizem os protocolos, entender que o torniquete nem sempre vai ser a primeira opção, saber que dependendo do cenário, da atividade, se for principalmente um local que tem muita criança, provavelmente o preenchimento de feridas já vai ser o suficiente, e entender que existem alternativas mais baratas. Depois, se você puder, a gente pode até discutir, mostrar para o pessoal, posso disponibilizar um link também dessa postagem que fala sobre a bandagem Olês, muito mais barato. Você vai gastar quase 3 vezes menos para ter um material que vai atender perfeitamente. Então assim, você está falando para não comprar o torniquete de extremidades, você não indica. Não é isso. Estou te dizendo que, por esse valor, que a gente sabe que a maioria das pessoas não tem condições, principalmente no momento que a gente está vivendo agora, que está tudo muito caro, compra o que tem no mercado, comercialmente disponível, sem fazer improvisação, é mais barato,
E aí, tão logo você tem esse valor disponível, uma média de R$ 250, aí você compra o torniquete de extremidades. Excelente, meu amigo. Compacto com a sua explanação aí a respeito do tema. E agradeço demais aí por compartilhar com a gente esse posicionamento. Ratificando, não estamos dizendo que o torniquete não é importante, muito pelo contrário. Os protocolos e as evidências científicas mostram para a gente que ele não só é importante, ele é essencial. Mas existem outras alternativas e existe um raciocínio crítico que você pode utilizar para, no momento inicial da sua jornada aí, depois do primeiro curso de controle de hemorragia, você poder encontrar alternativas mais baratas e que visam ali atingir a eficiência no controle de hemorragia, a excelência no controle de hemorragia. Eu mais uma vez te agradeço pela oportunidade, porque é um assunto que a gente pesquisa aí no YouTube, em outras redes sociais, e a gente não encontra esse tipo de conteúdo. É muito importante. Agradeço por você ter me chamado para falar sobre esse assunto. E depois, se você puder, aonde você for postar esse vídeo, coloca lá nos comentários a bandagem Olês, que é para o pessoal conhecer. Coloca, enfim, o próprio algoritmo do Stop the Bleed. Eu lembro que a gente até fez uma postagem conjunto sobre esse assunto. Coloca lá para o pessoal da Marida para conhecer também. E é isso. Eu acho que você falou uma palavra que é fundamental, é o raciocínio crítico, é a gente entender aonde eu quero usar e o que, que eu vou precisar usar. Parar com essa coisa assim, eu sei que o que eu vou falar vai incomodar muita gente, e você também já falou disso, parar com essa coisa de ficar empurrando, de ficar colocando equipamento lá em cima. Eu sei que o torniquete é muito bom, acho que a gente nem tem que mais discutir se ele tem que ser usado ou não, tem que ser usado por todas as pessoas que tiverem treinamento, mas parar de falar para o aluno que ele só tem essa opção. Existem outras opções mais baratas e que vão dar conta do recado. Com certeza, meu amigo. Esse vídeo vai para o LinkedIn, vai para o YouTube e, de repente, para outras plataformas digitais, sempre com os links que você sugeriu aí. Vamos multiplicar esse conhecimento. Maravilha. Muito obrigado. Bom, obrigado, boa noite para todos aí e fico à sua disposição aí. Sempre que precisar, é só me procurar. Tamo junto. Até logo, pessoal. Até mais.